entendimento, para vermos mais longe, para irmos mais profundo. Ajuda-nos a alcançar mais alto, para que o Senhor possa fortalecer os teus líderes, os teus servos, e faremos explosões para ti nestes últimos dias, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque sabemos que respondeste. Em nome de Jesus oramos. Deus que vos abençoe, podemos assentar. Assim que sabeis, olhamos aqui 1 de Reis 12, já lemos todo o capítulo. Na nossa preparação para o domingo, para a examinação de escrituras, terem notado que muitas das vezes temos que voltar para essas passagens, para que possamos olhar o que o Senhor tem para os líderes na igreja. Naquela passagem, estamos a olhar 1 de Reis 12, estou lendo aqui verso 1 a 3. 1 de Reis 12, 1. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazer rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira diante do rei Salomão, e habitava Jeroboão no Egito. No verso 3, enviaram e o mandaram chamar, e Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo, os 3 versos, mencionei 3 nomes em Israel: 1, Salomão; 2, Roboão; 3, Jeroboão. E os 3 nomes mencionados eram reis, eram líderes sobre a nação de Israel. Tinham um impacto, o impacto das suas vidas em Israel, consequência das suas decisões foram incalculáveis. 1, Salomão; 2, Roboão; 3, Jeroboão. Número 1, Salomão; 2, o seu filho; 3, o seu sobrinho. Olhando para eles, Salomão, o filho, e o servo dizia, vimos a conexão e vimos as consequências de uma vida no meio de multidões de pessoas. Vês o impacto de uma pessoa, ou a adesão de uma pessoa sobre toda a nação. Verão a influência má somente de um líder sobre uma nação, sobre um período, sobre períodos de tempo, e até guiando a eternidade. Ao olharmos para eles, estamos a olhar o pastor na igreja, o líder. Olhamos o pai na família, o líder. Vemos a mãe na família, o líder. E queremos entender que temos multidões na rede, no ciclo de pessoas que eventualmente podem influenciar em muitas gerações, de facto, para toda a eternidade. Assim que vemos os versos das Escrituras, temos que nos lembrar, tens que colocar isso na mente, no coração, em todo momento, em Daniel capítulo 12. Em Daniel capítulo 12, estou lendo aqui, verso 3. Ainda que tu sabes, continua a abrir a tua Bíblia, sabe, é a revelação que vem para ti. Ao olhares para estes versos de novo, irás ver na tua Bíblia. Em Daniel 12, olhando o verso 3. Ao olharmos o verso 3, diz: os entendidos, pois, resplandecerão como o firmamento, como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinarem a justiça refulgirão como as estrelas sempre eternamente. Os que a muitos ensinarem a justiça refulgirão como as estrelas sempre eternamente para o Senhor. Esta noite falo consequências incalculáveis da influência do líder. Consequências incalculáveis
a recompensa. Não fácil a calcular, consequências incalculáveis do líder, da influência do líder. Quero ler este verso 3 de Daniel 12 de novo. Quero que tu vejas em nova luz. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinarem a justiça refulgirão como estrelas sempre eternamente. É um lado do assunto. Outro lado é os que a muitos ensinarem a justiça sofrerão como as estrelas caídas sempre eternamente. Do outro lado aqui, os que ensinarem muitos, antes era para a injustiça, mas agora é para a justiça. O outro lado é, quando olharmos para Salomão, o outro lado, ao olhar para Roboão, outro lado, ao olharmos Jeroboão, os que a muitos ensinarem a injustiça sofrerão como as estrelas caídas para sempre e eternamente. Daniel 8. Em Daniel capítulo 8, estou lendo aqui o verso 10. Daniel 8, verso 10. Diz, no verso 10, e se engrandeceu até ao exército do céu, e a alguns do exército e das estrelas, deitou por terra e os pisou. Está a falar da personalidade, está a falar do líder, está a falar de pessoas de Israel, está a falar do anticristo que viria, que havia de pisar as estrelas. No verso 10 diz, e quebrou as estrelas para o chão, e se engrandeceu até ao princípio do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Está a falar do sacrifício de Israel, que a personalidade eventualmente virá e vai cancelar os sacrifícios. Todas as estrelas, todos os grandes homens, os príncipes, cairão como estrelas. E nos diz, no verso 11, e se engrandeceu até, e o exército lhe foi entregue, verso 12, com sacrifício contínuo por causa das transgressões. Está a falar de Salomão. Ele quebrou as estrelas para ter, falando de Jeroboão, derrubou para a terra, de Jeroboão também. Ele quebrou para o chão, Salomão, o filho e o servo. Todas as três pessoas, as personalidades de que estamos a falar aqui, eles derribaram por terra e fez isso e prosperou. Está a falar, pensar de Salomão, praticou tudo o que ele fez, parecia que prosperava. Pensava que Roboão, seu filho, podia prosperar, pensava que Jeroboão, o servo, ele também como se iria prosperar. Estamos a olhar Malaquias 2:8. Malaquias 2, estamos lendo aqui o verso 8. Diz, no verso 8, porque se apartou do caminho, era o Salomão, é o filho, é o servo, ele amaldiçoou a muitos, transtornou muitos, ele corrompeu o conceito do Levi e diz o Senhor dos Exércitos, todas as obras, todos eles mal interpretaram a palavra de Deus pelas práticas erradas. Verso 9 diz, por isso eu também e quebrou as pessoas conforme as suas maldições, porque não guardou o bom caminho, mas Isaías 9, 16, Isaías capítulo 9, estamos lendo aqui o verso 16. Em Isaías 9, 16, diz, porque os guias deste povo são os líderes deste povo, Salomão, o grande líder, Roboão, o grande líder, Jeroboão, o grande líder, os líderes deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são devorados. Os três líderes destruíram a nação de Israel, destruíram a condição de Israel
E se a fundação for destruída, de que se salvará o justo? Jeremias 18, 15. Diz, no verso 15: portanto, porque o meu povo me esqueceu, é o que Salomão queria fazer, tudo o que ele fazia, prata e ouro, ele fazia tudo era a juntar, projeto, mas a palavra de Deus, Deus esqueceu, porque o meu povo me esqueceu, queimou incensos à vaidade e fizeram-nos tropeçar dos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não apalparam. Então, eles transpassaram o caminho do Senhor. Eles pisaram tudo. Capítulo 22, 23, 14. Jeremias 23, 14. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda: cometeram adultério e andam com falsidade, e esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertesse da sua maldade. Nos dias de Salomão, no dia de Jeroboão, nos dias de Jeroboão, não havia restauração dos apostatados. Mesmo as pessoas que estavam em pé antes, com um pé, eles caíram. As pessoas que até tentavam praticar uma pequena mudança acerca da justiça ao Senhor, eles caíram com os apostatados. Não havia restauração de nenhum apostatado voltando para o aprisco. Diz, eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os moradores dela como Gomorra. Ordem 15. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer aios na alonso, e lhes farei beber águas de fel, porque todos os profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Veja, olhando para Salomão, é como Jeroboão, Jeroboão como Roboão, e todos era uma fonte de coisas más fluindo para o resto da nação. E então, Daniel 12, o cumprimento, o Daniel 12, estamos lendo o verso 2 agora. Daniel 12, estamos olhando o verso 2. Diz, no verso 2: e muitos dos que dormem no pó se levantarão. Está a falar do povo do Antigo Testamento: Salomão, Jeroboão e Reboão e o resto deles, e todas as pessoas que lhes chamavam como líderes, os antigos, do reino de Salomão. Dizem, verso 2 diz: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, poucos naquele período, alguns na vida eterna, e outros para o quê? Para vergonha e desprezo, e o quê? Eterno. Então, sabeis, o povo do Antigo Testamento não esperavam encarar o julgamento. Quando pensamos de Salomão, onde ele estará? Pensando de Jeroboão naquele último dia, o que acontecerá com ele? Onde é que estará o Jeroboão também? Quando Jeroboão, onde é que estará naquele último dia? Olhamos para isto esta noite: consequências incalculáveis da influência do líder. 3 coisas. Número 1, Roboão, o filho e tristeza de Salomão. Roboão, o filho e tristeza de Salomão. Ponto número 2, Jeroboão, o servo e o chamado de Salomão. Ele foi chamado para punir alguém, para punir outras pessoas. E o servo, Jeroboão, o servo e o Azorag de Salomão. Ponto número 3, julgamento, sofrimento pelos pecados dos servos e filhos. Não pode estar a pensar de Roboão, o exemplo que mostrou é como filho, e ainda assim ele é um pecador, é um filho pecador, um filho depravado, um filho contaminado, um filho mau. E então pensas de Jeroboão, o servo,
e também eventualmente tornou-se um apostatado servo, tornou-se um servo contaminado, tornou-se um servo contaminado. Isso veremos o que vai acontecer com eles ainda na terra. O que aconteceu com eles na eternidade, julgamento, sofrimento do filho pecador e servo. Ponto número 1. O que é que tem como ponto número 1 aí? Reboão, o filho e tristeza de Salomão. Voltamos para 1 de Reis 11. 1 de Reis 11, estou lendo o verso 43. Assim que introduzirmos este homem, Reboão, em capítulo 11, verso 43, aqui é o que ele diz. E adormeceu Salomão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Olhemos para ele agora, capítulo 12. Capítulo 12. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia. Estamos a olhar para Roboão no terceiro dia. E Roboão, como o rei havia falado, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo: de que maneira? Duramente. Ele podia falar da sua língua, a boca, os lábios, a linguagem. No coração, se o coração é roto, a boca também. Se o coração é não salvo, não lavado, não santificado, a língua também estará assim, será terrível. E diz, e lhe respondeu duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado, e lhe falou conforme ao conselho dos macebos, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Este homem não estava a entender que seu pai não era um pouco qualificado mais que ele. O seu pai era sábio e começou a depravar-se, começou a perder ao Senhor a sabedoria que pudesse guiar este povo. Não havia gratidão a Deus, não foi grato a Deus no meio de todo o povo, que devia ser o rei sobre a terra de Israel, sobre toda a nação, a primeira nação no mundo. Ele foi tão orgulhoso e foi tão soberbo e disse: tu tens me colocado para guiar, saberei como fazer, irei agravar o vosso jogo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com o quê? Me digam, com escorpiões. Disse: ainda não viram nada ainda. Meu pai, ele não foi tão duro convosco, e vós verão a liderança, vereis a dureza, vereis que há um homem. Não penso que eu sou jovem. Uma vez que eu ainda sou jovem, farei alguma coisa que nunca tinham visto em Salomão. Por isso, o rei, pois, não deu ouvido ao povo porque por esta revolta vinha do Senhor para confirmar a sua palavra que o Senhor tinha dito pelo ministério de Aias e o Silonita e Jeroboão, filho de Nebat. Capítulo 17. E quando todo Israel viu que os reis não lhes escutaram, o povo respondeu o rei dizendo: a porção nem somos herdeiros dos filhos de Jessé. Então Israel se apartou para as suas tendas. E como filho de Israel, que habitavam na cidade de Judá, Roboão reinou sobre eles. Ele perdeu o reino quebrou-se sozinho, e tudo quanto Davi tinha juntado, fazendo aquela nação unida, não somente fazer a unidade da nação, deles a comida e a palavra de Deus, deu-lhes a expectativa do Senhor. Todas aquelas coisas agora ficaram pisadas pelos pés. Ainda continuamos a olhar, capítulo 14, estou lendo verso 21, capítulo 14, verso 21. Roboão
o filho, e a tristeza de Salomão. Em capítulo 14, verso 21, diz a palavra do Senhor: e Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. Roboão, e 41 anos de idade, e era Roboão quando começou a reinar. Pensa nisso, em 41 anos de idade, falando da forma de um homem de 41, voltando para os jovens como louco, ignorante, pessoas ignorantes que estavam ainda crescendo. Podes pensar que o homem de 41 anos falaria de como ele falou e disse: e começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Salomão alegrara de todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome. Olha para a última parte desse verso: e era o nome da sua mãe, me digam, de onde? Naamã, amonita. Salomão, ele mesmo, casou muitas mulheres. Então, ele estava já com um grande desafio, já não estava a encarar em quem seria o rei sobre a nação de Israel. Era o filho desta mulher amonita, das mulheres que ele escolheu. Não escolheu ninguém de Israel. Então este homem tinha do outro lado israelita, do outro lado amonita. E continua a dizer: e fez Judá o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o provocou a zelo, mais do que todos os seus pais fizeram com os seus pecados que cometeram. Diz que ele tenha cometido acima de todos os seus pais que fizeram. Essa era a vida das pessoas. Estamos a olhar capítulo 15, 1. Capítulo 15, 1. E no 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abião começou a reinar sobre Judá. Isso é depois de Jeroboão morrer. O seu filho, 3 anos, reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe, Maaca, filha de Abishalom. E andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido. Significa que Roboão passou a sua maldade, a sua idolatria, sua maldade, sua depravidade para Abijam e o seu filho. Disse que seu pai cometeu antes dele, e seu coração não foi perfeito para com o Senhor. Verso 8 e 9, disse: e Abirão dormiu com seus pais, significa que morreu, e os sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Verso 9, e no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá. O que aprendemos de Asa agora? Asa, sabes, foi o neto de Roboão. 2 de Crônicas, estamos lendo aqui 16. 2 de Crônicas, lendo capítulo 16, 2, no verso 2 diz: e saiu a encontrar Asa. Então, tu, Judá e Benjamim, o Senhor é convosco, porque e se buscais, será por vós alcançar. Mas se o abandonardes, ele vos abandonará. Aqui está o profeta agora vindo ao filho de Abijam, e Abijam era o filho de Roboão, e lhe dizendo: busca o Senhor, e por ti será alcançado. Estará contigo. Se lhe abandonar, ele também te deixará. Olha, verso 4 diz, no verso, estou lendo capítulo 15, desculpe, vocês não estão prestando atenção nisso. 2 de Crônicas 16, já estão lá, assim como já estou lá também, já estão lá comigo. Estamos a olhar 2 de Crônicas, capítulo 16, verso 18. E disse ao rei da Síria que vive em Damasco:
dizendo: há um concórdia, há um concerto entre mim e tu, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que eu te tenho enviado esse prata e ouro, vá para que ele se aparte de mim, e escutou ao rei Asa. Vamos descer para o verso 7. Verso 7. Naquele mesmo tempo, veio Ananai, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, aqui pensava que se ele faria bem, pensava que seria diferente de Roboão, seria diferente de Abijam, mas agora nem deleitou-se na lei do Senhor, teu Deus de Israel. Portanto, o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Porventura, não foram os etíopes e os líbios um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregaria nas tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerra contigo. Verso 10. Porém, Asa se indignou contra o vidente e o lançou na casa do tronco, porque disto grandemente se levou contra ele. Também Asa, no mesmo tempo, eventualmente verão o que aconteceu com ele. Verso 13. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. Então vejam a sucessão dos reis sobre Judá: Roboão, Abijá, Asa, e para o resto deles. Sim, é uma grande lista, mas veja o que aconteceu finalmente. Quando irmos em todas essas pessoas de Israel. 2 de Reis 25, 2 de Reis 25, 8. 2 de Reis 25, 8. Diz no verso 8: se porém fores fazer esforça-te para o rei de Babilônia, o rei Nabucodonosor, o capitão, o servo do rei de Babilônia, a Jerusalém. Olha para isso, verso 9. E queimou a casa do Senhor, todas as obras, tudo o que Salomão fez, tudo que até poder dizer: eu deixei isto atrás, e todos lembrar-me-ão quando pensarem disso. Ele queimou a casa do Senhor e também a casa do rei. Ele queimou tudo, não só isso, e todas as casas de Jerusalém, e todas as grandes mansões queimou com fogo, e todos os exércitos que estavam com o capitão, ele quebrou os muros de Jerusalém. Então, esse é o fim, naquele tempo, das pessoas de Judá. Verso 21, no verso 21 diz: e o rei de Babilônia lhes matou na terra de Hamas, e Judá foi levado fora da sua terra. É por isso, esta é a tristeza do filho e a tristeza do Salomão. Salomão antecipou isso. Ele sabia que o filho seria um louco, sabia que o filho seria a fonte da tristeza na terra, e depois da sua morte seria também a fonte da tristeza na eternidade. Onde é que estava na eternidade? Onde está? Ou está desse lado ou daquele lado. Não podemos falar acerca disso agora. Somente vejamos: ele está à direita, talvez está nos céus.
supomos que, eventualmente, mais tarde se arrependeu e fez bem e olhou para o bom, está olhando todos os passos que está tomando, está olhando para todas as palavras que fala, está olhando de tudo quanto ele fez, tudo foi destruído, ainda lá no céu. Ele, se houvesse alguma possibilidade lá, Salomão, que este Jeroboão ainda seria filho de tristeza para Salomão. Pensemos, Salomão, do outro lado, pensemos dele no inferno. E olhando agora, Roboão, que ele foi se juntar a ele e ele o recebeu. Eu amaldiçoei este rapaz para estar aqui. Eu amaldiçoei este rapaz para destruir toda a obra da minha mão. Então, a tristeza no inferno, o sofrimento no inferno, será muito mais intenso por ver Roboão do seu lado ali. É por isso, ele diz que este homem foi a tristeza no coração de Salomão, o seu pai. Ele perdeu todo o tesouro precioso da adoração que Salomão tinha feito e fez mais pior para a eternidade. E milhões de pessoas em Judá perderam muitas oportunidades da adoração, perderam muitas adoração de são relacionamento com Deus, de tudo quanto Salomão deixou atrás foi eventualmente destruído e multidões pereceram em seus pecados. Eram um filho terrível, pecador, que era líder sobre o povo de Deus. Agora, Salomão, quando estava quase a partir, sabia a vida que deste rapaz é um filho rebelde, é um pecaminoso, é um rebelde, é um filho que despendia tempo, não aprendia, não tinha nenhuma coisa tangível fazer. Tudo quanto era com ele era uma vida rota. E este homem obrigatoriamente tinha que ser o rei, olhando para toda a nação e vermos as qualificações em Deuteronômio 17, e diz: se alguém tem que ser rei sobre a terra de Israel, deve ter estas e aquelas qualidades. E o homem não tinha nenhuma simples qualidade para ser um rei. E Salomão, o homem sábio, Salomão, o homem que foi escolhido por Deus e tinha a palavra do Senhor antes de colocar aquele homem naquele reinado, e tudo fez e destruiu-se. Veja o que Salomão disse acerca do filho e o pai. Provérbios 17. Provérbios 17. Estou lendo 21. Provérbios 17. Estou lendo o verso 21. O que gera um tolo para sua tristeza o faz, e o pai do insensato não se alegrará. Porque os filhos se tornou tristeza do coração para Salomão, o verso 25 aí, verso 25. O filho insensato é tristeza para seu pai e amargura para quem o deu à luz. Capítulo 19, 13. Grande miséria é para o pai o filho insensato, e um gotejar contínuo as contenções da mulher. Ele despendeu a propriedade do seu pai, destruiu tudo que o pai tinha despendido a sua vida sobre ele, e a sabedoria que ele já juntou, ele despendeu e mandou embora sua mãe. É o filho que traz vergonha e traz vergonha. Capítulo 28, 7. Provérbios 28, 7. O que guarda, capítulo 28, 7. O que guarda a lei é filho entendido, mas o companheiro dos comilões envergonha a seu pai. Roboão foi companheiro dos comilões, por isso ele teve tudo e ajuntou todas as rupturas, todos os pensamentos viciosos, e diz: o povo pergunta por isso, não me digam isso. O que vou dizer ao povo? Olha o que Salomão disse em Eclesiastes 2, estou lendo 18. Eclesiastes 2, 18. Diz: também eu aborreço todo o meu trabalho em que trabalhei debaixo do sol. Vejo como eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim.
quando Salomão olhou à volta, viu toda a obra das suas mãos, todos os reis que vieram, e perguntou pela sabedoria, e fazendo perguntas, e viu que a sua popularidade e tudo, e depois de deixar, agora, pensava, olha para esta mulher, aquela mulher, 700, as concubinas, 300, todas elas 1000, posso alcançar alguém que possa me agradar para andar um caminho reto, não posso encontrar. Então, olhando para todos os filhos das Amonitas, aquela desta tribo, daquela, todas elas, quando pensaram, disse, eu aborreço todo o meu trabalho que eu fiz debaixo do sol, visto como eu havia de deixá-lo o homem que viesse depois de mim. Olha, verso 19. E quem sabe se será sábio ou não, ou tolo, contudo, ele se assenhorará de todo o meu trabalho em que trabalhei. Diz, eu não posso dizer a pessoa que vou colocar lá se será sábio ou tolo, ainda não tem nenhuma escolha, irá reinar sobre todo o meu trabalho, e em que me houvesse sabiamente debaixo do sol. Também isto é vaidade. 24. Nisto, não é pois bom para o homem que coma. Então pode dizer, Roboão era o filho da tristeza para Salomão. Agora, ponto número 2, Jeroboão, o servo, e Azorag para Salomão. O servo e Azorag para Salomão. Voltamos para 1 de Reis 11. 1 de Reis 11. Estamos lendo aqui o verso 9. 1 de Reis 11. Estamos lendo o verso 9. Diz, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe apareceu, e acerca desta matéria que tinha dado ordem, que não andaria em seguimento de outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenar. Por causa daquela desobediência e rebelião, pelo que disse o Senhor a Salomão, pois que houve isto em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei ao teu quem? Servo. Era uma Azorag, era uma punição. Vou te punir com isso. Ainda não darei nenhuma mínima parte ao teu filho, nenhum dos teus filhos. Irei dar a maior parte aos teus servos, como a vara da punição por causa daquilo que você fez. Verso 26 agora, no mesmo capítulo. Até Jeroboão, filho de Nabate, Efrata de Zedeca, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, também levantou a mão contra o rei. Então, isso era como uma grande vara da punição sobre este Salomão. Olha, verso 29. Sucedeu, pois, naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aias, o silonita, no caminho, e ele se tinha vestido de um vestido novo, e sós estava aos dois do caminho. No verso 30, e Aias pegou no vestido novo que sobre si tinha, e o rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão, toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, eis que rasguei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Pode dizer, sempre que mencionasse, dando 10 peças a ele, é punição de Salomão, é a vara para Salomão, por causa do mal que ele tinha feito. Verso 33, no verso 33, porque me deixaram e se encurvaram a Astarotes, é o que Salomão fez,
deusas dos sidônios, e a Camus, deus dos moabitas. É o que Salomão fez com a sua família, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos para fazerem o que parecia reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi, seu pai. E continua a dizer, no verso 40, ainda estamos a olhar este homem, no verso 40 diz: pelo que Salomão procurou matar Jeroboão, eventualmente, e soube que Deus iria dar a 10 tribos a Jeroboão, e este servo que seria uma vara sobre ele, disse: não, isso não pode acontecer. Homem sábio, sabia que isto é o que faria. Então, sábio como eu, quem lhe deu a sabedoria, e disse: isto não pode, e procurou matar este Jeroboão. Não pode matar o homem que Deus lhe deu a promessa, irá dar o reino a ele. E se Deus te deu a promessa, se Deus te deu alguma promessa, ninguém vai te matar. Ainda que Salomão pensava que com toda a sua ferramenta e sabedoria, dou graças a Deus, porque estou vendo alguém que não será morto. Estou vendo alguém que não será morto aí. E se continuar a seguir os caminhos do Senhor, nenhum mal irá te tocar. Nenhum mau poder vai te tocar. Veja o verso 40 agora. E pelo que Salomão procurou matar Jeroboão, porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. Eventualmente, tu conheces a história porque já lemos juntos. Jeroboão, eventualmente, capítulo 12, 20, 1 Reis 20, dizia 12, verso 20, diz: e sucedeu que, no verso 20 diz: e sucedeu que, ouvindo todo o Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação e o fizeram rei sobre todo o Israel, e ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. O que o Senhor prometeu a Jeroboão, ele recebeu eventualmente. O que o Senhor te prometeu, irás receber. Porque Deus não pode falar, ele falou o que disse, ele fará em nome de Jesus. Porém, entenda que este homem teria sido um homem de sucesso, mas ele mesmo, ele apostatou-se. Mas olhando, antes disso, Josué capítulo 23, estamos lendo aqui o verso 13. A razão que referimos a ele como a vara, olhando Josué 23, lendo o verso 13. Sabe certamente que o Senhor, vosso Deus, não continuará mais a expelir estas nações de diante de vós, mas vos serão por laço e rede e açoite, o que vem a seguir, e açoite as vossas largas e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Açoites. Então, diz sobre os filhos de Israel, e o que este homem se tornou para Salomão. Jeroboão, o servo de Salomão, foi usado como açoite, como a vara, como punição para Salomão. Açoite de Azorag, para quebrar a tendência maligna de Salomão, o seu filho. Deus deu a este filho a condição, a esse servo a condição e a promessa incondicional, mas ele também abandonou a Deus e fez males e deixou Israel e guiou Israel ao pecado. Veja o que fez com a promessa e vejam a condição que lhe deu em 1 Reis 11. 1 Reis 11, 35. 1 Reis 11, 35. Nos diz no verso 1 Reis 11, 25, 35 dizia: diz: mas das mãos do teu filho tomarei o reino e tu darei a ti as 10 tribos dele, e a seu filho darei uma tribo para que Davi. A condição no verso 38, e há de ser que, se ouvires tudo o que
eu te mandar, a condição está sempre lá. E se Deus te dá a promessa, se Deus dá o conceito, se o Senhor dá a oportunidade, se o Senhor te dá o privilégio, está sempre pegado a uma condição. Não tens que fugir com as bênçãos e fazer como que tu queres. Não quero que você gozes do privilégio e não adorá-lo, e lhe respeitar, e lhe honrar e lhe obedecer. Aqui estão as condições sempre. E diz no verso 13, 38, e há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo. Estão a ver a promessa? Era muito simples. Deus já fez. Fica surpreendido porque Deus sempre refere a Davi, diz como meu servo Davi, e tu, porque és o homem, já tens lido alguns versos da Bíblia, diz, mas Deus fez isso, Deus lhe perdoou. Aí, quando Deus perdoa, esquece. É por isso que sempre diz, meu servo Davi, eu oro que Deus irá te honrar a ti como honrou a Davi. Tudo o passado, o que foi perdoado e esquecido, não irá, ainda também vai te esquecer, te perdoar a ti mesmo. E dizes, como meu servo Davi, é como um homem que não tinha cometido nenhum pecado. Quando é justificado perante o Senhor, o passado é esquecido. O passado é esquecido. Não era mais mencionado isso na tua vida. Mas veja o problema de Salomão. Ele pecou e continuou no pecado. Viu o problema do Jeroboão, pecou e continuou. Jeroboão também pecou e guiou o povo ao pecado e permaneceram lá. É hora que você não vai permanecer em nenhum dos pecados. E diz que eu serei contigo, o Senhor será contigo, e edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Mas este homem, que Deus lhe deu favor de uma forma tal, sabe o que aconteceu com ele? Ele caiu pela transgressão. Vimos a 1 Reis 12, 26. 1 Reis 12, 26. E disse Jeroboão no seu coração, é de onde começou a apostasia, começou no seu coração. E se tens que enganar, começa no coração. E se tens que comprometer-se, começa no coração. E se ir se desgarrando e ir à parte da injustiça, começa no coração. E se tens que levantar um ídolo e fazer-se a ti mesmo como um ídolo, começa no coração, no verso 26. E disse Jeroboão no seu coração, agora tornará o reino à casa de Davi. Ele alcançou o reino, alcançou as 10 tribos. O Senhor lhe prometeu e cumpriu. Agora queria matar para que guardasse. Deus que me salve disse, se este povo se levantar, subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará ao seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão. Eles me matarão. E se Deus tem um plano para ti, alguém pode te matar. Tem um projeto contigo, se alguém pode te matar. Tem uma promessa para ti, pode alguém te matar. Disse, eu estarei contigo, eu edificarei casa para ti, como fiz também para Davi. Ninguém pode te matar. Mas ele foi e disse, vão me matar e tomarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhes disse, muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Parem por algum momento. Sabeis, Arão, ele foi ao céu, não há dúvida, porque o que aprendemos dele, depois do que ele fez, depois de pecar, e Moisés orou por ele, até que foi o jejum 40 noites e 40 dias, e o Senhor lhe perdoou. Lemos através dele no Velho Testamento, mas como o Arão está no céu agora, está olhando para Jeroboão. Jeroboão está falando o que ele fez quando iam à terra de Canaã. Disse exatamente as mesmas palavras, fazendo o mesmo bezerro. Como Arão se arrependeu, como é que podia ter feito isso? Olha para isto agora, olha para este homem que cometeu pecado. É somente o meu exemplo
podia olhar e se levantar. Por isso que temos que ter cuidado. Quando Deus te coloca como líder e Deus te perdoa, esquece. Sim, Ele faz, mas olha os resultados daquilo que Ele fez. E disse aqui, no verso 28, pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhes disse, muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui os deuses, os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, e pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. Verso 30. E este feito tornou-se em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Alguma coisa me surpreende aqui. Milhões de pessoas das 10 tribos de Israel não podiam se lembrar a palavra do Senhor dizendo, não podemos adorar ídolos. Olha os 10 mandamentos, olha o número 1, olha o número 2, número 3. Nenhum deles se lembrou de nenhuma coisa. Significa que Salomão, quando era rei, não deu a prioridade à palavra de Deus. Não deu a prioridade aos estatutos e o mandamento do Senhor. O que ele tinha era o programa, projetos, sabedoria, para ter isto tudo junto e organizar isto. Tu vais ficar 2 meses no campo, vais despender 1 mês em casa com a tua família e volta de novo. Então, juntar aquelas pessoas para trazerem madeira, prata e ouro e juntar, depois de edificar, fazer a sua casa e 1000 peças, vamos edificar isto para esta mulher, para aquela concubina. Estava tão ocupada e não estava parado para fazer a vontade de Deus e ensinar ao povo a palavra de Deus. E que este homem, quando veio, nem uma simples voz que pudesse levantar e dizer que não, isto é idolatria. Ninguém tinha a espinha dorsal da convicção e coragem, porque podia dizer não, isto é errado e isto é a palavra de Deus, e levar o povo a estar no Senhor e deixou com que o povo fosse ao extremo. Se eu estivesse lá, eu não me ajuntaria a quem? Se eu estivesse lá, não me ajuntava a eles. E hoje não estou lá, mas eu estou aqui e tu estás aqui. E se alguém levantar algum ídolo, alguma falsa doutrina e diz, agora temos autoridade, agora estamos no poder, estamos a responsabilidade de pessoa. Salomão fez isto e aquilo, nós também estamos na responsabilidade. E se tu estás aí, diremos nós nos ajuntaremos. E também não só isso, iremos nos firmar. Estou a falar de alguém aí. Você firmar-se, irá se opor a isso em nome de Jesus. Irás demolir toda a idolatria. Todo o compromisso vai destruir em nome de Jesus. Eventualmente, tornou-se pecado, verso 30, e 31, também fez, no capítulo 12, 31, diz, também fez casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram filhos de Levi. Não havia qualificação, qualquer um agora somente pode ser um sacerdote, pode ser sem conhecimento, sem moldar-se na palavra de Deus, nem sem convicção, nem experiência com o Senhor. Qualquer um agora pode ser um sacerdote se quer ser. Viemos ao capítulo 13, 33. Capítulo 13, 33. Depois dessas coisas, Jeroboão não deixou o seu caminho maligno, o seu mau caminho, antes dos mais baixos do povo, tornou a fazer sacerdotes dos lugares altos, a quem queria lhe enchia a mão, e eventualmente o pecado à casa de toda a casa. O resultado final, capítulo 17, de 2 Reis 17, porque do rei para rei, do líder para líder, seguem o caminho de Jeroboão, o filho de Milba, que o pecado, o Israel pecado. Vejamos o seu resultado final, 2 Reis 17, estou lendo aqui, 6. No ano 9 de Osés, e o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria e fez-los habitar em Aia e em Abor,
junto ao rio de Goza. E sucedeu assim que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. E andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos dos reis de Israel que eles fizeram. E os filhos de Israel fizeram, o que é que fizeram? Mediram alto. Os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retos contra o Senhor, seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte, e levantaram estátuas e imagens do bosque em todos os altos de outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. E continua a dizer, e queimaram aí incensos em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocar a ira o Senhor. É o resultado da liderança de Jeroboão. E continua a dizer, diz no verso 13, e o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo, convertei-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério dos meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz como com a cerviz de seus pais. No versos 22 e 23, mas os filhos de Israel viram os pecados dos filhos de Israel em todos os pecados de Jeroboão, pelo o que fizeram, não se apartaram deles até que o Senhor removeu Israel da sua presença, como fez, assim como disse, por todos os seus servos, os profetas. Assim Israel foi transportado da sua terra à Assíria até ao dia de hoje. Eventualmente, lemos acerca de Judá, como que foram removidos. Agora Israel, como foi removido, a influência de Salomão, do filho, a influência de Salomão ao servo. Jeroboão tornou-se um apostatado, o servo, e também um servo réprobe que guiou muitas nações para muitas gerações à idolatria, e com multidões e milhares de pessoas, ele guiou ao pecado, para o mal, para a idolatria, para a apostasia. Israel, debaixo do pecado perpétuo e influência de Jeroboão, continuou no pecado até que não houve remédio. Até depois da morte, o mal lhe destruiu de Salomão, o filho, e seus servos continuou em Israel. Multidões sofrem na terra por causa do seu impacto, por causa da sua influência. Multidões ainda continuam a sofrer no inferno agora, por causa da sua influência e o seu impacto. Muitos sofrerão, continuarão a sofrer na eternidade por causa da sua influência. Por que lemos tudo isso? Temos que entender, a influência importa. E se tu fazes pessoas pecar, se tu guias pessoas a cair, ainda que se arrependam mais tarde, algumas daquelas pessoas, por causa da corrente da reação das suas influências, não podem se arrepender. E que gozo tu terás, ainda que você chegue no céu e você guiou multidões de pessoas para o inferno pelo o seu exemplo. Eu oro que Deus possa nos preservar na justiça. Viemos ao ponto número 3 agora, justiça, julgamento do sofrimento dos filhos e servos. Os filhos de Israel tiveram noções erradas. As noções que tiveram é que quem é chamado por Deus? Quem é o povo de Deus? E uma vez que somos povo de Deus, não poderá haver punição. E se tem que haver alguma punição, irá punir os gentios, os pagãos, mas para nós as coisas serão diferentes. Olhemos a Bíblia. A Bíblia não diz isso. Eu vou ler muito do Antigo Testamento para este povo.
Amós 3. Estou lendo aqui o verso 1 e 2. É muito importante. Amós 3, verso 1. Ouvi esta palavra que o Senhor falou contra vós, ó filhos de Israel, contra toda a família que eu trouxe da terra do Egito, dizendo, olha o verso 2, vós somente sabeis de todas as famílias da terra, vocês só podem ser salvos, vocês são especiais, eu vos chamei por nós, a vós somente vos conheci das famílias da terra. Qual é a palavra a seguir? Portanto, por ter-vos conhecido, porque eu despendi muito convosco, porque investi tanto a vós, portanto, vos punirei por toda a vossa iniquidade. Pensavam que, por causa do favor especial que temos no reino, não haverá punição. Deus disse, não é assim. Por causa do lugar precioso que vocês, que eu vos punirei. Portanto, eu vos punirei por causa de todas as vossas injustiças. Jeremias 9. Estou lendo verso 25. Jeremias 9, 25. Sabeis, pensavam, somos circuncidados, porque somos circuncidados, não iremos ser punidos, tudo quanto fizermos, circuncisão cobre tudo. Deus diz não. Estão errados. No capítulo 9 de Jeremias, verso 25, diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei a todo o circuncidado com o incircunciso. Então, na mesma lei, é a mesma palavra de Deus, é o mesmo padrão, porque são circuncidados, pensam que a punição não virá. Não, vocês estão errados, porque têm favor comigo, pensam que não serão punidos. Não, é errado. Dizem, eis que dias vem, diz o Senhor, que eu visitarei a todo o circuncidado com o incircuncidado. Estamos a olhar Números 15, 30. Números 15, 30. Mas a alma que seja nascido na terra ou estrangeiro, o mesmo e tal alma será extirpada do meio do seu povo, porque você pensa que eu sou especial nos olhos do Senhor, eu posso fazer tudo. Não, você está errado, porque somos nascidos. A mesma coisa com estrangeiros. Se alguma coisa fizer mal ao Senhor, disse, lhe tirarei, verso 31, pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento, totalmente será extirpada aquela alma, a sua iniquidade será sobre ela. Oséias 9. Estamos lendo 9. Oséias 9. Esses filhos de Israel diziam, não há punição porque somos filhos de Israel, pessoas escolhidas, somos circuncidados, somos pessoas especiais, somos peculiares. Diz, não, nem por pouco. É exatamente porque isso diz em Oséias capítulo 9, diz, muito profundamente se corromperam como nos dias de Gibeate. Ele lembrar-se-á das suas iniquidades, visitará os seus pecados. Verso 15. Toda a maldade em Gilgal, toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali os aborreci. Eles estavam martelando, do seu amor, eu sou isto, disse. Eles tomaram aquele amor eterno fora do contexto. Agora diz, no verso 15, toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali os aborreci, por causa da maldade das suas obras, os lançarei fora de minha casa, não os amarei mais. Eu lhes amara antes, eu lhes disse, eu lhes mostrei que o meu conserto vai continuar, eu vos amo, mas agora eu não os amarei mais. Todos os seus príncipes são a lei. Verso 17. O meu Deus os rejeitará porque não ouviram e
vagabundos andarão entre as nações. Salomão ele mesmo mencionou isso. Quanto a Deus, e há pregadores que esquecem o que pregam. Os pregadores podem serem pregadores da santidade e da justiça. Agora são pregadores, estão firmes na palavra de Deus e muito firmes, mas quando a tentação vem a eles esquecem o que pregaram, esquecem a convicção que eles passaram para outras pessoas. Olha o que diz, Salomão diz, Eclesiastes 12, estou lendo aqui o verso 13, diz: ouçamos a conclusão de todo o assunto. Aqui é Salomão dizendo, eu passei a vida, irei vos mostrar a conclusão de todo o assunto. Temei a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é todo o necessário do homem. Porque Deus fará o que para o juízo, trará toda a obra ao juízo, e até as coisas ocultas, seja bem ou mal. Eles esqueceram o que o pai lhes disse. Vejam o que o pai lhes disse. 1 de Crônicas 28. 1 de Crônicas 28, 9. 1 de Crônicas 28, verso 9. No verso 9, aqui ele diz: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos, e se o buscares, será achado de ti. Agora é Deus que fala a Salomão, agora é Davi que adverte a Salomão, porém é a palavra que vem diretamente de uma forma peculiar a Salomão. Porém, se o deixares, o que vai acontecer? Rejeitar-te para quanto tempo? Para sempre. Significa que se Deus se lança para fora, Salomão, meu filho, conhece o Deus do teu pai, e se o servires, ele por ti será achado, mas se o deixares, ele te lançará para sempre. O que Davi significa? Qual é a consequência? Qual é o entendimento de Davi? Se Deus lançar fora alguém para sempre, deixa-me que eu vos diga. Em Salmos 9, estou lendo aqui o verso 16 e 17. Salmos 9, verso 16 e 17. Diz: o Senhor é conhecido pelo juízo que faz. Enlaçado ficou o ímpio nos seus próprios. Os ímpios serão lançados aonde? No inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Então, quando Davi dizia a Salomão, era se lhe deixares, Salomão, se lhe deixares, depois de edificar o templo, se o deixares, depois de mostrar o seu amor em ti, depois de responder suas orações, se o deixares, e te lançará fora para sempre. O que ele menciona? É que te lançará ao inferno, por causa da maldade, e lançar-te no inferno, e todas as nações que se esqueçam de Deus. Isaías 33, o Antigo Testamento é muito claro acerca das pessoas que voltam ao pecado e permanecem naquele pecado e morrem naquele pecado. E vejam, não podem dizer que o Novo Testamento ainda não chegou, não entendemos, ainda quer que isso significa inferno, ou isso é punição temporária, ou se isto Deus vai te lançar para sempre, e já perdeste os privilégios aqui na terra, mas quando chega do outro lado, ainda vai te levar para o céu. O Antigo Testamento diz que não se engana. Salomão, filho de Salomão, servo de Salomão, não se engane por vós mesmos. Isaías 33, estou lendo aqui o verso 13. Isaías 33, 13. Ouvi vós os que estáis longe, o que tenho feito, e vós que estáis vizinho, conheceis o meu poder. Os pecadores de Sião se assombrarão, e o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem de entre nós habitará com o fogo consumidor? Quem de entre nós habitará com o fogo consumidor? Quem de entre nós habitará com as labaredas eternas? Então, quando se fala de julgamento, olhando para o Antigo Testamento, é muito claro
que o Novo Testamento refere ao Antigo Testamento, ao povo do Antigo Testamento, que o juízo será para ele. Mateus 11, 23. Mateus 11, verso 23. Em Mateus 11, verso 23, aqui é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Diz: e tu, Cafarnaum, que te ergues até aos céus, serás abatido até aos infernos, porque se tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operam, teria ela permanecido até hoje. Alguém se tinha desgrado até a Sodoma, alguém se tinha performado maravilhas, sinais em Sodoma e Gomorra, que o Senhor não podia fazer. Aquela Sodoma não podia ter se queimado daquela maneira. Disse: porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Será um grande de julgamento. Jesus enfatizou isso, e quando disse e mencionou Sodoma, que tipo de punição em Sodoma teve? Judas, só o único capítulo, Judas 1, estamos lendo verso 7. Judas 1, verso 7. A punição que veio sobre Sodoma e Gomorra nos diz em Judas capítulo 1, verso 7. Diz: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido como aqueles e indo após suas carnes, foram postas por exemplo. Agora, homem, mulher, mulher e mulher, diz, foram postos por exemplo, sofrendo a perna, que tipo de fogo? Do fogo eterno. Olha, verso 11. Ai deles, é o povo do Antigo Testamento, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, Antigo Testamento, e foram levados pelo engano de Balaão, o Antigo Testamento, e pereceram na contradição de Coré, Antigo Testamento. Estes são as manchas nas vossas festas de amor. Significa que o povo do Novo Testamento comportavam-se como este povo do Antigo Testamento, apostatado nas suas hipocrisias e pecados terríveis. Essas são manchas nas vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor. São nuvens sem água, levados pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas e infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas próprias abominações, estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Hebreus 10. É o que o Senhor agora nos acautela, o povo do Novo Testamento. Vimos o exemplo de Salomão, o exemplo de Roboão, o exemplo também de Jeroboão. E agora diz, em capítulo 10 de Hebreus 26. Porque se pecarmos voluntariamente, Salomão pecou voluntariamente, ele tinha conhecimento, mas voluntariamente pecou. Roboão também tinha o conhecimento. Os príncipes tinham aprendido isso, é o que devem dizer ao povo. Eles abandonaram e foram aos novos. E no caso de Jeroboão, ele sabia o que fazer. Ele sabia pelo Elias, quando o filho estava doente, enviou sua esposa, disse: ei, disfarça-se, porque Elias está lá, vai nos dizer se este filho viverá ou não. Todos os pecados dessas pessoas, Salomão, Roboão, Jeroboão, eram pecados voluntários. Eles pecaram voluntariamente contra o conhecimento e a luz da verdade. Olha, verso 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrenda do juízo e ardor do fogo que há de devorar os adversários, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdias, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós seres julgado merecedores daquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento. Aquele que já testou o Calvário, agora está a pisar o Filho do Homem e continua.
E ele está a desprezar o sangue do concerto com que foi santificado. Alguém era santificado, alguém que era purificado, agora, assim que consagrou-se antes, agora lançou fora aquela lei e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. Também o Senhor julgará a quem? O seu povo. Diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. As Escrituras são muito claras. Há um julgamento. E porque há um julgamento, é a razão pela qual temos que fugir daquele julgamento. Olhando a tua vida hoje, na tua vida pessoal, vives justo pela graça de Deus. Qual é o impacto, a influência para outras pessoas que Salomão teve para com seu filho, que Salomão teve para os seus? Entendamos que o juízo virá no dia final. Capítulo 9 de Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27. Diz: e como os homens estão ordenados morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. A morte é certa e o juízo depois disso é também certo. Salomão foi, Roboão foi, Jeroboão foi, aqui estamos hoje. Dou graças a Deus, o sangue de Jesus ainda está fluindo no Calvário. Dou graças a Deus porque o perdão ainda permanece. Dou graças a Deus porque podemos sair da parte que ia à perdição e podemos estar no caminho do céu e dizermos tá ao pecado para sempre, tá ao Satanás para sempre, tá à contaminação para sempre. Assim que conhecemos a verdade e somos lavados e purificados no sangue do Cordeiro, Ele nos purifica continuamente e dizemos: jamais e não irei mais para aquele lugar. E serás uma boa influência. Estou a falar para alguém: serás uma boa influência. Serás uma grande influência, terá uma influência poderosa aos povos. No invés de continuar pelo Salomão e Roboão, multidões foram ao céu. Eu estou dando para ti hoje, multidões irão para o céu por ti. Somente pela mensagem, somente pela tua vida, somente pelo teu impacto, a tua influência às pessoas, a vida trará o gozo da salvação e santificação para multidões nesta terra e até além desta terra, em nome de Jesus. Eu estou vendo os seguidores, as pessoas que vão te seguir, e também entendes que finalmente, pela graça de Deus, tu serás uma dessas pessoas que irão resplandecer. Você é uma delas, porque diz: e os que são sábios resplandecerão como a estrela do firmamento, e os que a muitos ensinaram a justiça resplandecerão como a estrela para sempre, e para sempre, e para sempre, e para sempre. De uma forma interminável, em nome de Jesus. Levanta-te e seja lavado no sangue do Cordeiro de novo. E diga: Senhor, eu conheço que o sangue é para mim. O sangue de Jesus é para mim. A lavagem, o sangue purificador, a bondade do Senhor está disponível hoje. E o Senhor diz: todo aquele que vier, tu tens uma boa influência, a justa influência e grande influência. Tens uma influência interminável sobre as pessoas. Você irá resplandecer naquele dia final.